momento mais esperado de 2025 para as altcoins pode estar chegando. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia bastante agitado, subiu, depois caiu. Vou explicar o que está acontecendo. Também vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje foi um dia bastante agitado, não só no Bitcoin, mas no mercado americano também. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, comentar porque há sinais de que a gente pode ver o início da season das altcoins em breve. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem nosso canal no Telegram, sigam, o link vai estar embaixo para vocês fazerem parte e ficar por dentro das informações em primeira mão. E pessoal, bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E meus amigos, essa sexta-feira foi um dia agitado, né? O Bitcoin chegou ali na manhã, abateu os 106 mil dólares e depois chegou a cair para 101, meus amigos. Um dia bastante agitado, como a gente já havia avisado ontem, né? Que essa sexta-feira poderia ser um dia bastante agitado. A gente começou ali na manhã com o vencimento de opções às 5 horas da manhã no horário de Brasília, o que fez com que a madrugada fosse agitada para o Bitcoin. E meus amigos, vamos aqui ver o que a gente tem em termos de padrão gráfico, tá? Começando aqui pelos tempos gráficos maiores, semanal, a gente segue com aquela mesma bandeira de alta, com alvo lá na região de aproximadamente, se a gente for fazer aqui uma projeção de preço, a gente vê alvo aí para o Bitcoin lá na região de aproximadamente 120 mil dólares. Tá? Então o Bitcoin pode ir nas próximas semanas e buscar os 120 mil dólares, isso já está rompido desde outubro, tá? A gente tem que ir aqui para o gráfico diário, e quando eu vou aqui para o gráfico diário, o que eu vejo também são padrões gráficos indicando alta. Então eu vejo aqui uma bandeirinha de baixa menor rompida para cima, e essa é quando a gente faz a projeção da alvo lá nos 160 mil dólares, tá? Aí eu já tenho minhas dúvidas se vai, quando vai, né? Eu não teria coragem de fazer uma aposta dessa de peito aberto, tá? Mas 120 mil dólares eu acho muito possível e muito provável para o Bitcoin aí para as próximas semanas, tá? Em termos aqui, pessoal, de novos padrões nos tempos gráficos menores, tá? Infelizmente não temos. Aqui no gráfico de uma hora o Bitcoin está andando de lado nessa região aqui, entre os 107 e os 100 mil dólares aí, e já tem dias que isso está acontecendo, tá? Então, enquanto o Bitcoin não quebrar esse movimento lateral, vai ser difícil a gente poder esperar um movimento nas próximas horas. E lembrando, a gente está entrando agora no final de semana, geralmente em finais de semana não acontecem muitas coisas que movimentam o mercado de criptomoedas. Então, a gente tende a ter dias aí mais calmos, tá? E galera, a gente não pode ignorar o que está acontecendo no mundo, tá? Esse movimento de queda que a gente viu no Bitcoin hoje, na parte da tarde, ele não aconteceu por nada. Aqui eu anunciei aqui eu mostrei para vocês agora o gráfico do SP500, tá? E o que a gente vê? É que a gente teve uma queda no mesmo horário que o Bitcoin, que as criptomoedas caíram. Ou seja, essa foi uma queda generalizada, ativos de risco sendo vendidos porque as pessoas estavam procurando por segurança. A gente estava tendo aí uma busca por liquidez na parte da tarde e isso aconteceu após uma notícia de repercussões globais, meus amigos. Pois é. Os Estados Unidos anunciaram, a Casa Branca, né, a porta-voz da Casa Branca hoje anunciou nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, a taxa que o Trump tinha prometido, as tarifas, tá? 25% de tarifas sobre importações de produtos que venham do México, 25% de tarifas sobre produtos que venham do Canadá e 10% de tarifas sobre produtos que vinham da China, tá? Tainan, por que o mercado reagiu mal quando saiu essa informação? Pessoal, o mercado reagiu mal simplesmente porque o mercado achou que isso já estava meio que passado, principalmente em relação à China, tá? Na última semana, na semana passada, o Donald Trump tinha ligado, conversado com o Xi Jinping, né? E parecia que eles tinham se acertado, que a gente não ia ter uma escalada por agora dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas, surpreendentemente, acabou acontecendo nesta sexta-feira o anúncio aí dessa tarifa sobre a China, tá? E por que o mercado caiu, Tainan? É simples, pessoal. Essas tarifas que o Trump está impondo é sobre a importação de produtos que vêm de fora. E a gente tem que lembrar que China, Canadá e México são os principais parceiros comerciais
dos Estados Unidos. Muitos produtos que são usados nos Estados Unidos vêm desses países e com essa taxação eles vão ficar mais caros para os americanos. E a China também, né? A China é talvez o maior exportador de produtos industrializados pelos Estados Unidos. E o pior, pessoal, é que isso pode provocar um efeito em cadeia, tá? Uma vez que muitos dos produtos que são importados, eles são usados como matéria-prima para outros produtos por indústrias dos Estados Unidos. Então, isso pode gerar uma inflação nos Estados Unidos e essa inflação nos Estados Unidos tende a forçar o Banco Central dos Estados Unidos a manter juros mais elevados. Tá? Já tem a política de deportação que o Donald Trump prometeu e está implementando, né, de deportar imigrantes ilegais, só que apesar aí de todos os problemas que eles alegam que existe da imigração ilegal, isso é uma fonte de mão de obra barata para os Estados Unidos. Então, ou seja, você está tendo uma deportação de pessoas aí que contribuem para baratear a mão de obra, isso tende a encarecer a mão de obra, você está tendo um aumento do preço dos produtos e das matérias-primas que vêm do México, Canadá e China, que são aí os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, tá? Ou seja, você vai ter um encarecimento de produto. O que isso significa? Vai vir inflação nos Estados Unidos. Se vier inflação, o Fed vai ter que subir os juros para que você tenha o controle dessa inflação, para que essa inflação não fique extremamente elevada, para manter a estabilidade do dólar. Quando o Fed sobe os juros, os investidores eles tendem a migrar de ativos de risco, como ações de bolsa de valores, criptomoedas, né, ativos de risco de outros países, né, países emergentes como o Brasil, eles tendem a migrar para o dólar, tá? Então esse movimento já provoca uma especulação dos investidores com medo, falando, olha, eu acho que vai valer a pena mais ficar no dólar mesmo, tá? E se o Fed tiver que subir os juros lá nos Estados Unidos por causa de uma inflação que possa aparecer no futuro, isso tende a deixar o dólar ainda mais forte frente a outras moedas. A gente tem que ficar atento aqui no Brasil com o real, porque o real já sofreu só na expectativa do Donald Trump chegar no ano passado. Então, com ele fazendo isso, pode até ser pior, tá? Então, a gente tem essa situação aí de desvalorização de moedas emergentes e criptomoedas podem sofrer nisso, tá? Embora o Donald Trump ele tenha aí uma política voltada para criptomoedas, a gente tem que lembrar que quando os investidores começam a sentir que o retorno dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos estão muito altos, eles podem preferir investir e deixar o dinheiro deles parado ali na renda fixa, rendendo sem nenhum risco, ao contrário do mercado de criptomoedas ou mercado de ações, que são mercados extremamente imprevisíveis e voláteis, tá? E hoje tinha tudo para ser um dia até bom, né, pessoal? O mercado estava subindo ali até aparecer essa notícia de tarifas, tá? A gente tinha dados aí de inflação dos Estados Unidos que seriam divulgados hoje, o famoso núcleo do índice de preços, PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, e ele veio dentro da expectativa em dezembro. O dado que foi divulgado hoje é referente ao mês passado e veio dentro da expectativa. O mercado esperava que a inflação dos Estados Unidos em dezembro de 2024 crescesse em 0,2% e foi exatamente isso que aconteceu. Na base anual, ela ficou em 2,8%, sem aumento como esperado. Ou seja, de novembro para dezembro não houve aumento da inflação que o Fed mais se preocupa nos Estados Unidos. O que é uma notícia boa, né? O mercado ficou todo felizinho, aí vem o Trump com uma notícia trazendo ruído para o mercado e a expectativa de que a inflação pode começar a subir no futuro por causa dessas tarifas, né? A gente tem que lembrar que os Estados Unidos importam do Canadá energia, tá? Gás, petróleo, coisas aí que podem impactar o preço lá nos Estados Unidos de combustíveis. Eu não sei se pode impactar diretamente, tá? Mas pode ter algum efeito. Eu não sei se eles vão taxar petróleo, porque se eles fizerem isso é meio que uma bobagem muito grande, né? Do México eles importam aí muitos carros, peças automotivas e coisas do tipo, tá? E da China eles importam de praticamente de tudo, né? Então, eu não sei, tá? Isso aqui tá meio estranho, tudo isso. E a gente também vai ter que ficar de olho aí na próxima semana de como que vai começar a semana, tá? Indo aqui pro TRDR, a gente vê que a gente está tendo uma subida rápida do long short ratio nas últimas horas, né? Ao mesmo tempo em que o Open Interest também tem subido um pouco, tá? Isso aqui não é um sinal bom, é um sinal de que a gente tem mais pessoas apostando na alta do que na queda, mas a gente tem uma divergência aqui, tá? Porque por um lado a taxa de funding está caindo, tá? Então, meio que isso daqui tá meio contraditório, tá? Eu, sinceramente, não espero grandes movimentos no final de semana. A minha maior preocupação agora é no domingo. Será que
esse começo dessas tarifas amanhã, no sábado, vai ter alguma repercussão no mercado na abertura no domingo? Isso é o que nós vamos ver, tá? Então, vamos ficar de olho nisso. A gente também não pode deixar de olhar para a situação do mapa de calor de liquidação. Quando a gente vai aqui para o mapa dos últimos 7 dias, né, ou uma semana, que é o meu preferido aí para fazer essas análises de sentimento, a gente vê que a gente tem liquidez aqui de todo lado, tá? Mas a gente tem mais liquidez acima, principalmente a região do 106. Então, pode ser que o Bitcoin volte nos próximos dias lá no 106 para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda. Talvez ele pode ir até o 107, porque tem algum nível de liquidez relevante ali naquela região, tá? Abaixo a gente tem também na região dos 100 mil, a região abaixo aí que a gente teria mais seria a região dos 98, tá? Mas eu acredito ser mais provável ele buscar essa liquidez acima do que a de baixo, porque aparentemente a gente tem mais liquidez acima, ou seja, mais pessoas ainda apostando, com mais pessoas presas apostando alavancadas na queda, tá? E meus amigos, a gente não poderia deixar de falar de uma expectativa que existe para que a gente tenha o início da alt season, o início do ciclo de alta das altcoins em breve, tá? Isso porque, pessoal, a gente vai entrar agora no gráfico mensal, a gente já até entrou, né, no mês de fevereiro. E, meus amigos, historicamente o mês de fevereiro é o terceiro melhor mês em termos de desempenho médio para o Bitcoin. Tá? Se você olhar aqui nesse mapa aqui da CoinGlass, ele mostra a média mensal de retorno do Bitcoin. E a gente vê que, por exemplo, a média de janeiro é 3,8%. Então, janeiro é um mês que a gente vê que, pelo menos, uma grande parte dos meses de janeiro foram meses de queda, tá? Meses que são conhecidos por serem historicamente muito bons para o Bitcoin, são principalmente o mês de novembro, tá? Mês de novembro sempre é um mês mais quente do mercado. Mês de outubro aí seria o segundo melhor mês. Mês de novembro, uma média de retorno de 46% aproximadamente. Tá? Outubro com uma média de aproximadamente 22%. E o terceiro melhor mês, fevereiro, com uma média de aproximadamente 14,4%. Então, meus amigos, pode ser que esse mês de fevereiro seja igual outros meses de fevereiro, tá? Até mesmo no ano passado, pessoal, em 2024, a gente teve uma subida de 43%, uma valorização de 43% para o Bitcoin em fevereiro, tá? Até mesmo, pessoal, em períodos de bear market, olhem que loucura isso, tá? No mês de fevereiro de 2022, que era a época de bear market, mercado caindo, a gente teve uma subida de 12% no Bitcoin, tá? O mês que a gente teve de fevereiro ruim foi ali de 2020, que teve a pandemia, né? Uma coisa muito atípica. E no bear market de 2018, mesmo com o fevereiro ali sendo um mês do momento de bear market, o Bitcoin ainda fechou com uma alta de quase 0,5%. É lógico que 0,5% não é grandes coisas, mas chama atenção pelo fato de a gente estar falando aqui de uma subida num momento muito ruim do mercado, num momento de queda. E como vocês sabem, é muito complicado fazer previsões de futuro. Eu acreditava que janeiro já poderia ser um mês aí onde a alt season começava, né? Não foi, tá? Eu errei feio, né? Mas eu apostei nisso com base no passado, porque nos últimos ciclos de alta do mês de janeiro foi o mês em que a alta começou, né? Mas não, pelo jeito a gente está seguindo aí o padrão de o mês de janeiro não ser um dos melhores meses, tá? Mas, meus amigos, o que está me chamando a atenção é isso daqui. A dominância do Bitcoin subiu muito nos últimos dias, né? A dominância chegou a bater ali quase nos 60 novamente e agora ela parece estar recuando, ela parece estar caindo, tá? Se a dominância do Bitcoin fizer mais um movimento ali para, por exemplo, 56, ou quem sabe ela não faz um movimento igual fez lá em novembro, de ir lá para 55, meus amigos, isso aqui já provocaria uma alta muito forte nas altcoins. Poderia ser muito promissor e aparentemente a gente já está tendo esse movimento. E hoje, meus amigos, olhem quem acordou, tá? Hoje foi o dia em que a Ethereum começou a ter um desempenho interessante, quase rompendo aquela possível bandeira de alta. Bateu o alvo daquele fundo duplo que a gente comentou no último vídeo, tá? Que ela tinha um alvo ali na região dos $3.400. Ela foi um pouquinho acima, né? Ela foi 3.433, é normal, o alvo nunca é um ponto exatamente milimétrico, né? Mas parece agora que a Ethereum está tentando romper para cima uma bandeira de alta. E, meus amigos, se a Ethereum conseguir romper para cima aqui essa bandeira de alta, a gente pode ter alvo aí para a Ethereum muito interessante, tá? Hoje a Ethereum chegou ali durante o dia a subir mais de 4%.
Tá, isso aí é interessante, mostra um sinal de vida para Ethereum e o alvo dela, se ela romper essa bandeira de alta para cima, estaria lá nos $5.600 aproximadamente, tá? Então, fiquem de olho, porque se esse canal de baixo for rompido para cima, a coisa pode ficar interessante para Ethereum e pode ficar interessante para a maioria das criptomoedas, tá? Então, olho nisso, eu acho que a Ethereum tá num contexto aí muito interessante. Então, vamos ficar aqui na expectativa. A família, os fundos lá que por qual a família do Trump está por trás, estão comprando bastante Ethereum, tá? Vamos ficar de olho nisso, porque pode ser que eles saibam de alguma coisa que nós não sabemos, tá? Solana, meus amigos, gráfico da Solana tá andando de lado aqui na minha visão. Tava quase ali formando um fundo duplo com alvo lá nos 263, mas como eu havia dito, ela precisava romper os 243 ali, 244, para buscar esse alvo. Tá, acabou não formando, a Solana acabou caindo, né? Solana, ela tá andando de lado, estagnou aí, tá? Por enquanto, tá meio difícil aí operar a Solana. BNB segue naquela, sem um padrão gráfico muito claro, o gráfico totalmente lateral. Tá, XRP, pessoal, parecia estar formando uma bandeirinha de alta ali, mas hoje ela acabou caindo ali, que o mercado descaracterizou aquela bandeirinha de alta menor, tá? Mas quando a gente vai aqui para os tempos gráficos maiores, meus amigos, o negócio segue interessante aqui para XRP, tá? O gráfico diário da XRP, a gente vê aqui um possível... Eu estava desenhando uma bandeira de alta nos últimos dias, né? E talvez isso aqui possa ser uma flâmula, tá? Eu acho que uma flâmula aqui faz mais sentido, não faz muita diferença, porque os dois vão ter os mesmos alvos, né? Mas, meus amigos, se a gente fizer projeção disso daqui, é alvo lá na região dos $5 para XRP, tá? Mas lembrando, a gente tem que ter uma certa cautela com essas projeções em relação a XRP, porque ela tem o topo histórico dos 3,30 na frente, tá? E o topo histórico tende a ser uma barreira muito forte, não deixou ela passar das últimas vezes, tá? Dogecoin, meus amigos, há indícios aí de que baleias estão acumulando Dogecoin, tá? Mas, olhando só o gráfico aqui, ignorando todo o contexto, ignorando que o Elon Musk criou um departamento da eficiência com o nome de Doge, né? Lembrando Dogecoin, o gráfico da Dogecoin tá feio, tá? O gráfico da Dogecoin aqui tá mostrando um rompimento para baixo, uma bandeira de alta com alvo nos 22 centavos. Eu não teria coragem de apostar que ela vai cair nos 22 centavos entrando em fevereiro, um mês que historicamente é muito bom para as criptomoedas e com o Trump fazendo de tudo ali para empurrar as criptomoedas para cima, né? Outra moeda importantíssima que a gente não pode deixar de falar é a ADA Cardano, pessoal. A ADA Cardano está meio parada aí nos últimos dias, nessa região próximo de $1,90, tá sem aí um padrão novo confirmado, né? Há poucos dias atrás eu estava enxergando aqui no gráfico da Cardano uma possível cunha descendente, tá? Um padrão que normalmente indica alta, né? Mas ela ficou lateralizando e para mim isso aqui não pode acontecer, tá? Se ficar andando de lado depois que rompe o padrão, fica meio difícil de acreditar, tá? Mas dá para ver um outro possível padrão ainda não rompido aqui na ADA Cardano, tá? Eu vejo que se a Cardano romper para cima essa região aqui de aproximadamente $1,15, ela vai formar uma flâmula gigantesca. E aí, meus amigos, a gente estaria falando de projeções até meio absurdas de alta para Cardano, tá? Se ela romper ali aquela região de 1,15, fazendo uma projeção aqui bem grosseira, teríamos alvo ali na região de aproximadamente 4,40. Será que vai? Lembrando que o topo histórico dela está lá na região dos 3,10. Então, tem uma barreirinha ali para ela chegar até os 4,40, tá? Mas vamos ficar de olho. Se a ADA Cardano começar a ganhar força nos próximos dias, a gente tem que ficar atento, tá? Porque a gente tem que lembrar uma outra coisa. Estão surgindo propostas de ETF de várias criptomoedas. Há poucos dias foi proposta de ETF de Litecoin. Hoje, mais propostas de ETF de Dogecoin. Hoje tivemos também proposta de ETF de Polkadot, tá? Que subiu por causa dessa notícia. Então pode ser que em breve a gente tenha uma proposta de ETF de ADA Cardano, que está entre as 15 maiores criptomoedas em market cap. Tá? E apesar de muitas pessoas criticarem, ela tem uma equipe séria por trás, ela tem um projeto, recentemente ela fez ali uma implementação interessante, tá? Então, eu não sei, tá? Eu acho que o pessoal menospreza muito a Cardano, mas se ela romper isso daqui, ela pode vir a fazer um movimento interessante se esse mês de fevereiro for bom, igual historicamente os meses de fevereiro anteriores foram, pode ser uma baita oportunidade aqui na Cardano, tá? Então fiquem de olho nesse possível triângulo, ainda não rompeu, mas se romper pode ser show, tá? Tron, pessoal, o gráfico da Tron tá subindo aí, tá? Mas assim, pessoal,
a Tron, ela praticamente já chegou no alvo daquele fundo duplo que a gente desenhou nos últimos vídeos aí, tá? No alvo dos quase 26 centavos, né? Então, montar uma aposta ali no alvo desse fundo duplo talvez não compensaria, porque já está muito perto. A gente também tem que olhar aqui, pessoal, a situação aqui de resistência, né? A gente vê que essa região aqui dos 26 é uma região de resistência, tá? Então, vamos ter que aguardar aqui, ver se a Tron consegue dar um sinal aqui de rompimento dessa resistência. Se ela dela pode formar um ombro, cabeça, ombro invertido, e aí ela pode voltar a subir, mas por enquanto ainda não deu, tá? A Tom, pessoal, moeda do Telegram, tá meio parada. Eu tava desenhando um triângulo descendente nela ali, mas ele ainda não foi rompido, tá? E aquela história, vai depender muito de para onde o mercado vai. Se o mercado começar a subir, provavelmente ela também vai, tá? Avax, pessoal, já bateu o alvo daquele fundo duplo que a gente comentou nos últimos dias. E agora, por enquanto, a gente não tem padrões novos, tá? O interessante é que a Avax está em uma região de suporte, tá? Então, fiquem de olho aí, porque a Avax pode usar essa região aqui para fazer algum movimento interessante. Eu consigo até forçar a barra aqui e desenhar um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Se a gente fizer a projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que aí seria maior que aquele fundo duplo, a gente teria um alvo lá na região dos 37,60, tá? Será que vai? Será que a Avax vai conseguir? Eu acho que vai depender muito do resto do mercado, tá? Eve deu uma subida muito forte hoje, pessoal. Ela acabou indo além ali daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente tinha mostrado aqui nas últimas análises, tá? O alvo estava ali na região dos 3,23, mas ela foi bem mais, ela foi 3,50, tá? E agora eu não vejo padrões novos por enquanto para a Eve, tá? Temos que aguardar ela romper algum ponto importante aqui para a gente poder falar em padrões gráficos. Pendle, o pessoal ainda não conseguiu descaracterizar o ombro, cabeça, ombro, mas eu acho que ela vai acompanhar o mercado para onde o mercado for, tá? Outra moeda importante, NIR, pessoal, gráfico da NIR não tá aí com padrões definidos por enquanto, tá? Dá para falar que ela rompeu ali um ombro, cabeça, ombro invertido, mas depois ela voltou, esse gráfico dela tá bem feio, tá? SUI, pessoal, SUI começou o rompimento de um fundo duplo para cima ontem, mas não teve forças para ir, o alvo tá ali nos 4,45, só que, pessoal, lembrando, tá? Amanhã, se eu não me engano, é amanhã mesmo que a gente vai ter um grande desbloqueio de tokens SUI, tá? Para quem não está sabendo, nesse sábado, dia 1º de fevereiro, tá? Então amanhã, no horário de Londres, já é o sábado, a gente vai ter o desbloqueio de aproximadamente 80 milhões de tokens SUI, se eu não me engano, tá? E isso aí dá um valor de aproximadamente 300 milhões aproximadamente, 338 milhões de dólares aproximadamente, tá? Me desculpem a dificuldade para lembrar o número, mas é isso, tá? Isso, pessoal, equivale a 2,67% do market cap da SUI. Você pode falar, mas é pouco, né? Mas isso, pessoal, pode acabar gerando aí uma certa oferta, tá? E é por isso que a SUI não está conseguindo performar tão bem, igual a maioria dos mercados, a maioria das criptomoedas tiveram uma performance relativamente boa hoje, até Ethereum conseguiu subir, tá? E a SUI não, por causa desse desbloqueio de tokens que vai ocorrer amanhã, tá? Tem uma outra criptomoeda, pessoal, que vai também ter um grande desbloqueio de tokens depois de amanhã, tá? Que é a ENA, tá? Moeda aí conhecida como Ethena, muita gente gosta dela. Muita gente até questionou, mas Tainan, por que a Ethena está caindo, né? Ethena nos últimos dias, em termos de análise gráfica, rompeu para baixo um topo duplo com alvo na região de aproximadamente 55 centavos de dólares. E depois de amanhã, no dia 2 de fevereiro de 2025, a gente vai ter o desbloqueio de aproximadamente 76 milhões de tokens Ethena, que dá aproximadamente 2,5% aproximadamente de todo o market cap de Ethena, tá? E isso vai ser depois de amanhã, como eu disse, dia 2 de fevereiro, no domingo, tá? Então fiquem de olho, porque pode chegar mais tokens no mercado, esses tokens podem ser vendidos e isso pode acabar fazendo com que a performance dessas moedas seja pior do que a maioria das outras moedas, tá? Por que eu digo pior? Porque a gente pode ter as outras moedas subindo e aí essas moedas que estão sofrendo esse despejo não sofrem tanto, tá? Mas é aquela história, vai depender muito do humor do mercado no momento dessa divulgação. Tem um inscrito que me pediu no Telegram, pessoal, para analisar aí uma moeda que muita gente me pede, tá? É a Render, tá?
tá me perguntando aqui, e aí, Tainan, será que a Render vai, né? O que tem no gráfico da Render? Infelizmente, o gráfico da Render para mim aqui, ele tá difícil aqui de chegar a alguma conclusão, tá? Nos tempos gráficos menores, parece que ela tá formando ali um ombro, cabeça, ombro invertido, mas nada confirmado ainda, tá? Outra moeda que ele me pediu, que também muita gente me pede, é a tal da Ondo, né? A Ondo Finance, tá? O gráfico dela rompeu para baixo aí, um ombro, cabeça, ombro, né? Um padrão que normalmente indica a tendência de queda, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro, que ela rompeu para baixo aí nos últimos dias, indicando queda, teríamos um alvo ali nos 1,47, então ela já bateu o alvo. Por enquanto, agora ela está numa região de suporte, tá? Vamos ficar de olho aí para ver o que acontece nos próximos dias, dependendo do rumo que o mercado tomar, ela pode aí se decidir, tá? Uma outra moeda que ele me pediu e que também várias pessoas já pediram é a IMX, né? Gráfico dela aqui também sem nenhum padrão gráfico, pelo menos na minha visão, tá? O que dá para ver é que ela está em uma região de suporte, essa região aqui dos $1,13, tá? Mas sem sinais aí muito claros de compra, tá? No mais, pessoal, desejo a todos um excelente final de semana. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Até mais, tchau!